Krishna. Então, estamos aqui hoje para a continuação da leitura do Srimad Bhagavatam. Já estamos no canto 2, capítulo 6. Hoje é o verso 23. E o título do capítulo é O Purusha Sukta é confirmado. Então, eu vou dar início a nossos procedimentos tradicionais. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, agora vamos direto ao verso. Vamos depois ler palavra por palavra com as devidas traduções. Então, o significado que é dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, vou falar um pouquinho acerca da característica da literatura Bhagavatam com este tema de hoje, que é o Purusha Sukta é confirmado. Yadasya nabhyan alinad ahamasam mahatmanaha navidam yagya sambharan purushavayayan prite. Yada, no momento de, asya, seu, nabhyat, do abdômen, nalinad, da flor de lótus, aham, eu, asam, nasci, Mahatmanaha, da grande pessoa, na avidam, não conhecia, yagya, sacrificatórios, sambaran, ingredientes, purusha, do Senhor, avayavan, membros corpóreos pessoais, rite, exceto. Então, a tradução. Quando nasci da flor de lótus abdominal do Senhor, Mahavishnu, a grande pessoa, eu não tinha ingredientes para práticas sacrificatórias, exceto os membros corpóreos da grandiosa personalidade de Deus. Significado dado por Prabhupada. O Senhor Brahma, o criador da manifestação cósmica, é conhecido como Swayambhu, ou aquele que nasce sem a participação de um pai e mãe. O processo geral é que a criatura nasce da combinação sexual do pai masculino com a mãe feminina. Mas Brahma, o primeiro ser vivo nascido, nasce da flor de lótus abdominal de Mahavishnu, a expansão plenária do Senhor Krishna. A flor de lótus abdominal é parte dos membros corpóreos do Senhor. E Brahma nasce da flor de lótus. Portanto, o Senhor Brahma também é parte do corpo do Senhor. Brahma, após seu aparecimento no gigantesco oco do universo, viu apenas a escuridão. Ele sentiu-se perplexo e em seu coração foi inspirado pelo Senhor a submeter-se à austeridade, adquirindo desse modo, os ingredientes para as práticas sacrificatórias. Porém, nada havia além deles dois, ou seja, a personalidade de Mahavishnu e o próprio Brahma, nascido da parte corpórea do Senhor. Mas as práticas sacrificatórias são necessários muitos ingredientes para as práticas sacrificatórias. São necessários muitos ingredientes, especialmente animais. O sacrifício de animais nunca se destina a matar o animal, mas para alcançar o exitoso resultado do sacrifício, o animal oferecido no fogo do sacrifício é, por assim dizer, destruído, mas no momento seguinte recebe uma nova vida por força dos hinos védicos cantados pelo hábil sacerdote. Quando semelhante sacerdote qualificado não é disponível,
proíbe-se que sejam sacrificados animais no fogo do altar de sacrifício. Assim, dos membros corpóreos de Garbhodakasha e Vishnu, Brahma criou até mesmo os ingredientes do sacrifício. E isto significa que a ordem cósmica foi criada pelo próprio Brahma. Também não é criado do nada, mas tudo é criado. Também nada é criado do nada, mas tudo é criado da pessoa do Senhor. Na Bhagavad Gita 10.8, o Senhor diz que Aham sarvasya prabhavo matā sarvam pravartate. Tudo é feito a partir dos membros do meu corpo e, portanto, sou a fonte da qual se originam todas as criações. Os impersonalistas argumentam que não adianta adorar o Senhor tendo em vista que tudo é apenas o próprio Senhor. Entretanto, o personalista adora o Senhor por uma questão de gratidão, utilizando os ingredientes nascidos dos membros corpóreos do Senhor. O corpo da terra produz os frutos e as flores, e, no entanto, o devoto sensato adora a Mãe Terra com ingredientes nascidos da terra. Igualmente, a Mãe Ganges é adorada com água do Ganges. E, no entanto, o adorador desfruta do resultado dessa adoração. A adoração ao Senhor também é realizada com os ingredientes nascidos dos membros corpóreos do Senhor. E, no entanto, o adorador, que é ele próprio uma parte do Senhor, alcança o resultado reservado àquele que pratica serviço devocional ao Senhor. Enquanto o impersonalista erroneamente conclui que ele é o próprio Senhor, o personalista, devido a uma gratidão, adora o Senhor em serviço devocional, sabendo perfeitamente bem que nada é diferente do Senhor. O devoto, portanto, se esforça para aplicar tudo no serviço ao Senhor, porque sabe que tudo é propriedade do Senhor e que ninguém pode alegar ser proprietário de alguma coisa. Essa concepção perfeita de unidade ajuda o adorador a se ocupar em seu serviço amoroso, ao passo que o impersonalista, com sua falsa arrogância, permanece perenemente um não devoto e jamais é reconhecido pelo Senhor. Esse é o significado importante de Srila Prabhupada. Eu vou ler de novo a tradução. Quando nasci da flor de lótus abdominal do Senhor, Mahavishnu, a grande pessoa, eu não tinha ingredientes para práticas sacrificatórias, exceto os membros corpóreos da grandiosa personalidade de Deus. Om Jnana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Então aqui temos um texto de suma importância no tema da transmissão do conhecimento transcendental. O conhecimento transcendental vem de forma descendente, vem de Krishna e passa através de uma corrente de mestres e discípulos que é chamada de Parampara, e que esse conhecimento vem sendo transmitido de uma maneira intocável, imaculada. Prabhupada dá o exemplo de que quando alguém quer colher frutos de uma árvore muito alta, ele sobe na árvore com alguns amigos e vai passando os frutos de mão em mão para os amigos que se posicionam abaixo, até aquele amigo que está com os pés no solo.
Então, dessa maneira, o fruto colhido da parte mais elevada da árvore é passado e chega até a terra sem se machucar. Da mesma forma, para não macular o conhecimento transcendental, ele vem transmitido por uma corrente de mestres genuínos e de discípulos genuínos. O Srimad Bhagavatam, em seus primeiros versos do primeiro capítulo, vai apresentar a posição do próprio Bhagavatam, depois vai apresentar a posição daquele que pode ser um mestre no conhecimento do Bhagavatam, e em seguida ele apresenta a posição daquele que pode ser um discípulo da linha do Bhagavatam, de como escutar devidamente o Bhagavatam. O próprio Bhagavatam explica isso. Vyasadeva vai explicar como um discípulo deve se comportar. E ele vai explicar isso retratando a história do encontro entre os sábios de Naimisharanya e Sutta Goswami. Os sábios de Naimisharanya se dirigem a Sutta Goswami, glorificando tanto como aquele que, por vida longa e boa experiência de vida, tem capacidade de falar o conhecimento que ele escutou da parte do mestre Sukadeva Goswami, o conhecimento do Bhagavatam, e também porque ele foi um discípulo genuíno, o discípulo que humildemente escutou o mestre espiritual. Ele estava, então, preparado ali, reunião já no início da Era de Kali, junto com os sábios de Naimisharanya, que estavam bastante preocupados com o desenvolvimento da Era de Kali e a decadência dos valores humanos. Então, eles, os sábios de Naimisharanya, encabeçados por um deles, que era o mais antigo, que tinha mais sabedoria entre eles, Shaunaka. Então Shaunaka Rishi se dirige a Sutta Goswami. Bem, então aqui o conhecimento, neste verso de hoje, o verso 26 do capítulo 23 do capítulo 6, desse canto 2, vai apresentar o próprio Brahma falando. Imaginem, não? Brahma é o primeiro elo que liga o conhecimento transcendental ao mundo material. Antes de Brahma, o conhecimento estava reservado ao Senhor Supremo, a origem de tudo, a origem do conhecimento também. Então, porém, o Senhor Supremo transmitiu esse conhecimento para Brahma, e Brahma está, então, pronto para passar o conhecimento adiante. E esta conversa aqui que ele está relatando, que quando nasceu na flor de lótus abdominal, né? A flor de lótus que surgiu do umbigo de Mahavishnu, então, naquele momento que isso aconteceu, ele está relatando o que aconteceu naquele momento passado para alguém. Esta pessoa é Narada Muni, o mestre que recebe de Brahma, o grande mestre autocontrolado, que recebe de Brahma o conhecimento já como o próximo elo da corrente de sucessão discipular. Então, Narada Muni recebe aquele conhecimento e Brahma está falando para Narada Muni com a intimidade de um pai para um filho e com a intimidade proporcional de um mestre para um discípulo. Brahma estava qualificado por todas as austeridades que fez, por ter recebido o conhecimento diretamente da pessoa suprema, de todas as austeridades que fez, dos sacrifícios que fez, estava qualificado para transmitir o conhecimento. Narada Muni estava qualificado para receber o conhecimento. E assim vem o Bhagavatam. Neste ponto em que estamos aqui, que trata do Purusha Sukta, que é tecnicamente um dos 10 temas do Bhagavatam. O Bhagavatam trata de 10 temas. Primeiro, que é Sarga, a criação original, com os elementos
originais da criação, que Krishna apresenta no capítulo 10, ou melhor, no capítulo 7 da Bhagavad Gita. Krishna apresenta que as suas duas energias, energia superior e energia inferior. Ele qualifica como energia inferior os elementos originais enviados para o mundo material para que se combinassem de acordo com as forças de sua energia externa, que são as três forças de bondade, paixão e escuridão. Então, que combinassem essas três forças, trabalhassem sobre os elementos, os Ashtada, os 8 elementos originais: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, ego falso, né? Falso ego. Então, esses elementos todos combinados produziriam a diversificação do meio ambiente terrestre, ou melhor, do meio ambiente universal do Brahma de 4 cabeças. Então, assim foi feito, e Krishna aponta isso no capítulo 7, e em seguida ele diz: porém, além dessa energia inferior, há também uma energia superior. E essa energia superior é formada pelas entidades vivas. As entidades vivas que vão penetrar nos corpos criados pelo conjunto dos 8 elementos combinados pelas 3 forças da natureza material. Então, são 2 energias, superior e inferior. A energia superior, as entidades vivas, que inclui os seres humanos, ou melhor, que inclui a alma espiritual na forma humana e também nas outras formas, né, nos seres viventes. E a energia inferior, formada pela mistura, pela combinação dos 8 elementos primários, que são depois trabalhados pelas 3 forças da energia. Parece que os números governam o mundo. Um autor, né, do século XX, já passado, né, já não podemos dizer que é contemporâneo, chamado Malbataran. Malbataran escreveu isso, disse que os números governam o mundo. E no processo da criação, Sarga, que os elementos originais são produzidos e Krishna apresenta como Ashtada, como 8 elementos, esses 8 elementos primários originais. E, como falei também, as três forças dos modos da natureza, né? E como também as 2 energias. Então, são muitos números, assim. Bem, também estamos lendo o verso 23 do capítulo 6, do canto 2 do Srimad Bhagavatam, que, por sua vez, tem 18.000 versos. Estamos mesmo no mundo dos números. Bem, então, nesse diálogo de Brahma com Narada Muni, todo o conhecimento vai ser passado para Narada Muni. Agora, por que esse diálogo ocorre dentro do Srimad Bhagavatam? O que acontece que Brahma toma a palavra no Bhagavatam, logo no segundo canto? Eu já disse que é pelo tema. O tema é o Purusha Sukta confirmado, a forma universal, Viratrupa, do Senhor Supremo, que também é apresentada no Bhagavad Gita, né? Já no capítulo 11, quando Krishna apresenta a sua forma universal. E falar em Krishna, ele está aqui atrás, né? Assim, aqui atrás, com Arjuna, nesse quadro lindo que colocaram aqui na cabana que eu estou hospedado no Instituto de Aladuta de Córdoba, na Argentina. E a internet aqui é muito boa, mas eu tomei um susto muito grande às 7 horas hoje, quando faltou luz. E acabou tudo. Mas logo em seguida voltou a luz. Foi um alívio. Bom, estou aqui agora e esse diálogo de Brahma com Narada Muni ocorre no Bhagavatam por uma necessidade
de explicação de Sutta Goswami aos sábios de Naimisharanya a respeito das perguntas que os sábios de Naimisharanya fazem. Então, eu selecionei aqui até um percurso reverso, um percurso para trás dos pontos onde essa conversa surgiu, né? Dos pontos de onde essa conversa surgiu. A primeira coisa, como acabei de dizer, são os sábios de Naimisharanya se dirigindo a Sutta Goswami, fazendo uma pergunta. Vamos ver aqui o que é que eles dizem. Então, os sábios vão se dirigir a Sutta Goswami para querer saber o processo da criação. Então, ele diz: ó Brahmana erudito, todas as atividades do Senhor são maravilhosas e parecem inconcebíveis, porque nem mesmo através de muitos esforços os sábios eruditos conseguiriam compreendê-las. Então, por favor, descreve como o Senhor Supremo, que é todo-poderoso, ocupa suas diferentes energias e diferentes expansões em manter e exterminar repetidas vezes o mundo fenomenal com o espírito desportivo de um jogador. Então, aqui, os sábios sabem das energias de Krishna, energia superior e energia inferior. Sabe que a energia inferior pode ser, vai funcionar com os elementos primários, elementos materiais primários criados, se combinar com os modos da natureza e formar todo o meio ambiente para que a energia superior possa aceitar um corpo feito de energia inferior e possa viver nesse mundo. Então, a pergunta deles descreva como, né? A pergunta é como o Senhor Supremo, que é todo-poderoso, ocupa suas diferentes energias e diferentes expansões também, suas encarnações, em manter e exterminar repetidamente este mundo fenomenal que foi produzido pela combinação das três modalidades da natureza com a energia inferior de Krishna, através do trabalho de Brahma, depois de 1000 anos fazendo austeridades, adquirindo os ingredientes necessários para fazer os sacrifícios, que é o tema da aula de hoje. Os ingredientes necessários para o sacrifício é o tema central da aula de hoje. Mas, antes de tocarmos nesse tema central, vamos fazer essa visita aos principais diálogos do Bhagavatam, porque Sutta Goswami com os sábios de Naimisharanya trazem um assunto que já havia sido falado antes, tanto que o próprio Sutta Goswami vai dizer que essa pergunta foi feita por Parikshit para Maharaj, para Shukadeva Goswami, quando Shukadeva Goswami tinha acabado de descrever o serviço devocional puro e falado do ser, do eu, da entidade viva, que é a energia superior, que se conecta com Parambrahman, com a pessoa suprema, com Paramatma. Então, com essa experiência da entidade viva diminuta, parte integrante da pessoa suprema, se comunica com ele, que é através de Bhakti Yoga, ou o serviço devocional. Yoga vai significar essa união, né? Então, quando Parikshit ouviu isso, ele ficou encantado pela energia superior de Krishna, encarnada, corporificada, que pode voltar a se relacionar com Krishna através do serviço devocional. Ele então pergunta: e por quê? E como é que o Senhor cria tudo isso? Aí vem os tópicos importantes entre os 10 do Bhagavatam, Sarga e Visarga. Então,
Sutta Goswami vai, então, dizer isso e vai relatar a conversa de Sukadeva Goswami e vai dizer que, que Shukadeva fala o seguinte para Parikshit Maharaj. Meu querido rei, Brahma, o primogênito, ao ser interpelado por Narada, deixou bem inteirado deste assunto, conforme fora diretamente falado pelo Senhor ao seu próprio filho, que desde o seu próprio nascimento foi imbuído de conhecimento védico. Aí está a raiz da transmissão do conhecimento. Está uma demonstração da genuinidade epistemológica de Shukadeva Goswami. Porque ele vai dizer que esta mesma pergunta que vocês estão fazendo foi feita por Parikshit Maharaj a Shukadeva Goswami, e Shukadeva Goswami respondeu contando a origem do conhecimento, que o conhecimento original é Shabda, Shabda Pramana, Shabda que vem do Senhor Supremo, através do som. Que o Senhor Supremo, no coração de Brahma, transmitiu o conhecimento original. E Brahma assimilou este conhecimento transcendental original. Então, com essa experiência, Parikshit vai ouvir a descrição de Shukadeva Goswami, que agora é, então, retratada para os sábios de Naimisharanya por Sutta Goswami. Épocas diferentes, como é natural, do gênero literário Purana. Esse gênero literário trata de histórias que, embora pareçam aleatórias por não terem um viés cronológico, como conhecemos, essas histórias se encaixam de acordo com os temas. Um determinado tema, sendo discutido no Bhagavatam, é, então, fundamentado através de histórias. E as histórias são contadas para que o leitor do Bhagavatam, aquele que escuta o Bhagavatam, possa definitivamente compreender o tema principal. São 10 temas principais. Nós vamos encontrar mais adiante, no verso 1 do capítulo 10, o capítulo é chamado O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. O verso 1 e o verso 2 vão, então, falar. O verso 1 é os 10 tópicos, ou melhor, que todos os Puranas apresentam, que seria, no Srimad Bhagavatam, isso é Shukadeva Goswami falando ainda, né? Dentro daquele papo inicial trazido lá atrás que a gente já falou. No Srimad Bhagavatam, há 10 divisões elucidativas que tratam do seguinte: a criação universal, que é Sarga, a subcriação, que é Visarga, que é o que está sendo tratado nesta conversa de Brahma com Narada Muni, é a subcriação, Visarga. Os sistemas planetários, a proteção da a mudança dos manos, a ciência de Deus, a volta ao lar, a volta ao Supremo, a liberação e o sumo bono de tudo, que é a própria pessoa suprema. Então, esses 10 tópicos são tratados no Bhagavatam e eles são, então, analisados assim por Sutta Goswami para os sábios de Naimisharanya, por Shukadeva Goswami para o grande Maharaj Parikshit, e agora, especificamente, a respeito do processo criativo, Brahma para Narada Muni. É aí que nós chegamos ao nosso verso 23, com essa conversa super importante que se desdobrou até Brahma, como Shukadeva se remontando ao passado, dizendo que Brahma respondeu para Narada Muni de maneira muito perfeita, e eu vou passar para você, Parikshit. Depois Sutta Goswami disse, então, Shukadeva Goswami disse para Parikshit dessa maneira, e assim chegamos ao ponto do Purusha Sukta é confirmado. Bom,
Aqui vai dizer, então, que Brahma nasceu da flor de lótus que surgiu do umbigo de Mahavishnu, mas que ele não tinha os ingredientes para a criação e para as práticas sacrificatórias que deveriam preceder a criação, o que ele iria criar dentro do seu universo. Bom, então o ponto aqui principal é para dizer que tudo se origina em Krishna, como Krishna vai dizer no verso 8 do capítulo 10 da Bhagavad Gita, um verso que Prabhupada mencionou aqui. Ele diz, Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti mato abhajante man buddhabhavam samam vitaha. Krishna fala dessa maneira para Arjuna, para dizer que ele é a fonte original de todos os mundos, dos mundos materiais e do mundo espiritual. Então, Krishna é o reservatório último, a fonte original de tudo. Isso também é mencionado no capítulo anterior, é pelo próprio Sukadeva Goswami que vai dizer. São dois versos também bastante conhecidos. Narayanam para Veda, Deva Narayana Gajaha, Narayanam para Loka, Narayanam para Makha. Os textos védicos são feitos pelo Senhor Supremo e destinam-se a ele. Os semideuses também destinam-se a servir o Senhor como parte de seu corpo. Os diferentes planetas também se destinam à causa do Senhor, e os diferentes sacrifícios são realizados só para satisfazê-lo. E o próximo verso é Narayana Paro Yogo, Narayana Parantapaha, Narayana Param Gyanam, Narayana Paragati. Todos os diferentes processos de meditação ou misticismo são meios para compreender Narayana, Krishna. Todas as austeridades visam a alcançar Narayana. O cultivo de conhecimento transcendental serve para obter um vislumbre de Narayana. E, enfim, a salvação é entrar no reino de Narayana. Então, Krishna é a pessoa suprema e Brahma está dizendo para Narada, de uma forma muito prática, que quando ele foi dotado de poder para criar as formas dentro desse universo, ele não tinha sequer os ingredientes. E depois de meditar, de fazer muitas austeridades, ele compreendeu que os ingredientes estavam disponíveis no corpo do próprio Senhor. Então, é para demonstrar que Krishna é a fonte original de tudo. Muito interessante tudo isso. Fizemos aqui, eu tentei buscar esse percurso do conhecimento, do diálogo entre Brahma e Narada, como chegamos até ele no Bhagavatam. É um fluxo dialógico importante de ser compreendido por quem estuda o Bhagavatam, e o leitor vai compreender muito melhor quando ele pega esse fluxo dialógico, porque o diálogo original é de Sutta Goswami com os sábios de Naimisharanya, mas ele se remete, a pedido dos próprios sábios, ao diálogo de Shukadeva com Parikshit. E aí eles vão trazendo outros diálogos que são muito enriquecedores para quem estuda o Bhagavatam. Enriquecedor para a capacidade intelectual e enriquecedor como base para a fé, Shraddha, que a pessoa deve desenvolver para caminhar gradualmente até a conquista do sadhya original dele, que é Krishna Prema Bhakti. Assim, o Bhakta transita de Shraddha até Prema Bhakti, cultivando fé através do conhecimento transcendental que vem originalmente do Senhor Supremo, e é chamado de Shabda, e vem do Senhor Supremo e é passado pela corrente de sucessão discipular. Assim, eu concluo aqui nossa aula de hoje, com muito prazer de transmitir um pouquinho desse estudo para vocês,
Muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta, estou disponível para responder. Se souber. Hare Krishna, nossa sincera gratidão. Aula excelente, muito boa mesmo. Muito Obrigado. obrigada. Nós temos aqui em torno de 40 pessoas online. As pessoas estão desejando bom dia, reverências, Dandavats, Ronivan Magalhães, Ana Paula Meireles, Natália, Flavine, Curunanda Nadassa, Carlos, Padre Sérgio, Suvassa Dassa, Adriana Gomes, quem mais? Margarete Balarama, Instituto Cultive-se, que eu não sei o nome da pessoa, Joyce Silva, Andréa Braga, Bactiraça, Sundarang, Lalita Sampaio. Assim que deram bom dia, né? Tem mais pessoas, então muito obrigada. Nós não temos Obrigado. perguntas ainda, mas eu tenho aqui, deixa eu ler só as pessoas escreveram, deixa eu só ler para o senhor, né, ficar sabendo. O Ronivan falou, Jai, querido, Sua Santidade Davantari Swami Maharaj, Dandavati Pranamas, e excelente dia a todos. Ana Paula falou, reverências. A Natália disse, querido Gurudeva, aceite por favor minhas reverências, todas as glórias de Deus Prabhupada. A Flavinha também disse, minhas respeitosas reverências, Jai Maharaj. Deixa eu ver se quem mais. Padre Sérgio disse, todas as glórias de Deus Prabhupada, Hare Krishna, minhas reverências Maharaj Davantari Swami, uma honra assistir sua aula. Os demais disseram bom dia, Hare Krishna, reverências. Jai. Bem, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, deixe aqui. Eu tenho uma pergunta. Eu adorei essa questão das energias, não é? E realmente tem um tempo que eu li, e aí eu fiquei assim pensando, porque além dessas energias, aí eu fiquei na confusão, né, na mental, porque tem a parte das três energias que fala da Prakriti, né, da matéria, da Jiva, da superalma, tem a energia do prazer de Krishna, não tem mais energias? Você pode falar uma apanhada assim? Eu não fiquei confusa. Sim. Misturei. Prabhupada mistura. Prabhupada mistura dois conceitos, energia e potência. Então, didaticamente, poderíamos separar agora, só para melhor compreensão. Já que nesse texto, Prabhupada diz que há duas energias, superior e inferior, que a energia superior são as entidades vivas e a energia inferior são os elementos originais, então podemos considerar agora potência. Potência interna, marginal ou intermediária e externa. A potência interna, que é chamada de Antaranga Shakti, corresponde à potência interna de Krishna, que é personificado por Srimati Radharani. E ela tem suas energias também, ela trabalha com suas energias para acolher as pessoas que procuram Krishna. Esse é o tom de ação da energia interna de Krishna. Ela aguarda ser procurada. A energia intermediária, a potência intermediária, chamada de Tatastha Shakti, corresponde às entidades vivas, aquelas mesmas que estão definidas em termos de superior e inferior como energia superior. Elas estão, como energia superior, na categoria intermediária de Tatastha Shakti. E aí vem a potência externa, chamada Bahiranga Shakti, que corresponde à nossa muito querida amiga Maya, a ilusão material, né? Essa sim vai trabalhar com três forças principais: Sattva, Rajas e Tamas. Sattva é bondade, Rajas paixão e Tamas é escuridão. Então, a energia externa trabalha com essas forças. A potência marginal ou intermediária, Tatastha Shakti, pode optar, conectar-se com a potência interna, Antaranga Shakti, que é personificado por Srimati Radharani, ou conectar-se com Maya, que foi o que nós fizemos. Nós fizemos isso, nos conectamos por muito tempo, ficamos iludidos e agora estamos tomando consciência de que isso não é tudo, que estar em Maya não é tudo, que nós estamos em Maya, mas que nós podemos sair de Maya. Esse é o conceito que nós, como Tatastha Shakti, podemos compreender naturalmente. Isso é a única coisa que é natural.
O resto é tapácia, o resto é austeridade. Só é natural o seu direito de escolher, por livre-arbítrio, se quer a potência interna, com Srimati Radharani, ou se quer a potência externa, personificada por Maya, a ilusão material. É só isso mesmo. Essa é a nossa liberdade e que tem consequências dramáticas, não? Inclusive, a consequência dramática de voltarmos ao mundo espiritual por escolhermos a energia interna, que é o que estamos fazendo agora, escutando esse Bhagavatam. É pura vibração da energia interna mesmo. Agora, nesse momento, estamos livres de Maya. Ai, que lindo. Obrigada. Esclareceu bastante. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Margaviti. Foi iniciada há pouco tempo. Ela fala, a Reverência Maharaj da Swami, grande alegria ouvi-lo. Uma pergunta. Gentileza nos dizer mais um pouco sobre a ciência espiritual e autoeducação transcendental? Essa é a ciência espiritual. Acabamos de ver a origem da ciência espiritual. Ciência precisa ter métodos epistemológicos para poder para poder validar o conhecimento. E aqui estamos trabalhando com o mais elevado e mais seguro método epistemológico, que é Shabda Pramana, porque o conhecimento original do Bhagavatam vem de Krishna. Nós estamos obtendo esse conhecimento através da bondade de Vyasadeva, que resolveu codificar tudo isso para a gente, através da literatura. Ele é a encarnação literária de Krishna, mas ele apresenta, nesse gênero mais facilmente compreensível para homens e mulheres da era de Kali, que são todos desprovidos de determinação firme, desprovidos de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de inteligência iluminada, são desprovidos disso em Kali Yuga. Então ele resolveu colocar na forma de histórias, colocar a filosofia, o conhecimento tradicional, na forma de histórias que possam se tornar mais facilmente, que a filosofia possa se tornar mais facilmente compreensível. Então, essa educação espiritual, essa origem do conhecimento transcendental vem diretamente de Krishna. E nós podemos nos aplicar nisso e obter o conhecimento que precisamos para iluminar nossa inteligência. Eu acho que eu esqueci um pouquinho do contexto da pergunta. Ela quis saber sobre a ciência espiritual e a autoeducação transcendental. Então, a autoeducação transcendental é a iniciativa que a pessoa tem de tomar para optar pela energia interna de Krishna e aceitar a oferta que Srimati Radharani faz de nos conduzir até Krishna, de nos dar o quê? Serviço devocional. É Srimati Radharani que nos favorece o serviço devocional. Por isso, quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, nos dirigimos primeiro a ela, Mãe Hara, Hare, o vocativo, né? Ó Radharani, ó energia feminina de Krishna, me conecta com essa fonte de prazer, com essa fonte total de todas as potências, de todas as energias, me conecta imediatamente, né? Hare Krishna, Hare Rama. Então, assim, vamos através dessa potência interna. A ciência espiritual é isso, é compreender que a ciência é ciência, porque tem métodos epistemológicos próprios, e que esses métodos epistemológicos próprios, ainda que não sejam reconhecidos pela ciência com seu paradigma atual, são métodos epistemológicos reconhecidos pela literatura védica, pela filosofia védica. Então, pelo menos nesse sentido, estamos inteiramente ambientados para o mundo de hoje, para pregar com determinação, com força, porque nós representamos uma escola filosófica que tem todo o seu conhecimento validado por métodos epistemológicos reconhecidos
por ela e por várias outras escolas da mesma especialidade, conhecimento transcendental. É isso aí. Ai, muito obrigada. E tem a última pergunta aqui do Sanatana Dharma. Ele fala assim: Maharaj, por favor, o senhor poderia fazer um breve resumo do caminho desde Vishnu até as Jivas, o Purushatraya, as três expansões purushas do processo criativo? Reverências. Posso, mas talvez eu me atrapalhe um pouco, né? Assim, vamos ver. Bom, Krishna está em Goloka Vrindavan. Então, ele se expande em 4 formas. Primeira expansão quádrupla. Dessa expansão quádrupla, surge, então, a expansão tripla, Purushatraya, os 3 Vishnus. E Mahavishnu se deita e dos seus poros saem universos. Em cada universo tem um oceano, e neste oceano se deita, então, uma forma de Vishnu, de onde vai sair a flor de lótus. Da flor de lótus vem um Brahma, do nosso universo, tem 4 cabeças. Né? E nesse universo, as almas, as divas, que estão prontas para nascerem neste universo, são, então, lançadas dentro das formas disponibilizadas por Brahma neste universo. Assim, a entidade viva, a diva, entra. E, junto com ela, entra também Kshirodaka Shai Vishnu, a forma de Paramatma, que entra e acompanha a entidade viva. Então, a entidade viva vai para dentro do coração, do corpo material, e, junto com ela, vai Paramatma. Só que Paramatma fica quietinho, como testemunha, esperando que a entidade viva tome aquela atitude proativa de dizer uma pergunta: quem eu sou realmente? Então, quando a entidade viva começa a procurar saber que ele é o ser, né? Que ele é a parte integrante de Deus e que ele tem direito de exercitar a sua relação com Deus, aí começa uma aventura espetacular que leva, às vezes, muitas vidas, porém que o Senhor Chaitanya, Prabhupada, estão oferecendo a grande oportunidade de, em Kali Yuga, não repetirmos outros nascimentos. Nesta mesma vida, obtermos a misericórdia última de Krishna, que é nos receber em seu mundo espiritual através do processo de Bhakti, que é o serviço devocional, especificamente do processo em Kali Yuga, de cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Hare Nama Eva Kevalau, Talau Nasteva, 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 Gati Anyata. Então, esse verso vai dizer que não há outra maneira para esta terrível era de Kali. Esta terrível mesmo era de Kali. Não há outra maneira a não ser cantar os santos nomes e depender da misericórdia de Cristo. Fiz o melhor que eu pude agora, sim. Incrível, muito bom, muito obrigada. Nossa sincera gratidão. As pessoas estão dizendo aqui, ó, aula maravilhosa, esclarecedora resposta, reverências. Muito obrigada, Obrigado a Maharaj. todos. Bom dia. Tudo de bom para vocês. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna.